Salve, salve, queridos alunos e alunas. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso treinamento Legislação e Ética no Audiovisual. Mais um dia, nossa terceira aula. E lembrando que essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Vamos lá, como vocês têm passado, refletiram bem sobre nosso primeiro assunto na aula 1 em relação à ética que estudamos, né? Um pequeno resumo, ou seja, ética é um estudo das normas entre a moral do ser humano, tanto quanto o aspecto pessoal quanto o aspecto profissional. Falamos também na aula anterior sobre a lei de imagem, a lei que protege a imagem das pessoas em relação às filmagens, às apresentações sem autorização. Falamos aí da Constituição, dos artigos da Constituição que assegura o direito de imagem. Falamos também no Código Civil, dos artigos que asseguram o direito de imagem. Falamos também de outros institutos, do ECA, falamos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falamos também da Lei de Abuso de Autoridade, uma lei bastante polêmica e causou até uma discussão aí na nossa aula, que foi bem interativa, foi bem legal mesmo. Falamos também, por fim, falamos da escuta, a lei de escuta ambiental, né? Falamos da interceptação telefônica, da receptação telefônica e da escuta ambiental, ok? Pois é, pessoal, então vamos aí para a nossa terceira aula. Deixa eu ver como que estão, pessoal. Todo mundo animado, está quase finalizando, faltei mais dois módulos. Houve uma pequena alteração no cronograma, depois eu vou passar para vocês novamente, que ontem era para ter iniciado a aula 2 e falar sobre legislação e eu acabei falando da aula 3. Mas enfim, hoje vai ficar realmente a aula 3. Vou mostrar para vocês aí no slide, para vocês acompanhar junto comigo. Bem, o que vamos ver a partir de hoje na aula 3? Legislação no audiovisual. Vamos ver, fazer uma breve passagem em relação à lei dos artistas, que é a lei 6533 de 1978, bastante antiga, hein? A lei dos radialistas, que regula aí algum certo tipo de contrato. Logo em seguida, após a lei dos radialistas, surgiu a lei Sarney, que era para fomentar e especificar o funcionamento não só do audiovisual, mas também das leis dos artistas e radialistas. Logo depois veio aí a tão famosa lei de incentivo à cultura, que é a lei Rouanet, vamos falar um pouquinho dela também, que é a lei 8.313 de 91. E, enfim, a lei do audiovisual, que a gente vai falar bastante hoje, que é a lei 9.685 de 93, que define as diretrizes, as fontes de custeio, o que é melhor para vocês poder fazer o seu serviço, atuar no serviço de audiovisual. E falaremos um pouco também sobre os direitos autorais, que é a lei 9.610. Ok, pessoal? Todo mundo preparado? Vamos lá, que hoje a aula promete, hoje a aula é longa, viu? Então prepare seu café, prepare o chá, prepare sua água, canetas, anotações e vamos nessa. Opa, teve um erro aqui. Tira só um pouquinho o slide aí. O que aconteceu? Esses dois estão deslocados. Só um minutinho, só corrigir esse slide aqui que está deslocado. Vamos lá, então, voltando ao nosso assunto interessante, coloquei no slide para vocês acompanhar junto comigo a tão famosa lei do audiovisual, que é a lei criada, a lei 8.685, se vocês perceberem também no material, se foi enviado para vocês,
a gente consegue ir até no Planalto e verificar essa lei. Vou cancelar aqui, vamos lá. O que diz o artigo 1º da Lei de Audiovisual? Até o exercício fiscal de 2024, né, daqui 2 anos, inclusive os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido às quantias investidas na produção de obras de audiovisuais brasileiras, de produção independente, mediante aquisição de cotas representativas dos direitos de comercialização das referidas obras, desde que esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos na lei autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, que é o CVM, e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional de Cinema. Então, o que a lei do audiovisual, o que ela mais representa? Ela mais representa a fonte de custeio dos projetos nas reproduções de audiovisual. É uma lei aí que permite, são 2 leis específicas, que permite o contribuinte doar certa quantia do seu imposto de renda, ou seja, deduzir no seu imposto de renda, para que possa utilizar esse valor, esse fundo especial que é reservado, destinado ao incentivo à cultura, ao pessoal de audiovisual, para estar utilizando isso daí para fomentar, para custear todos os gastos relacionados à sua produção. Os principais critérios de avaliação. Em análise de projetos pela Ancine, está condicionada à prévia classificação da empresa proponente que terá sua obra validada, de acordo com os seguintes critérios, conforme a Instrução Normativa 54 de 2016. A obra do audiovisual registrada e exibida pontos por obra, ou seja, é um curta-metragem e programas de TV, é uma média-metragem, telefilme, minissérie, seriado, longa-metragem, seriada, ou seja, é o tipo de serviço que o audiovisual vai fazer, ele tem que fazer esse pré-cadastro para estar utilizando esses recursos, esses fundos. Tem alguma dúvida do pessoal? Sei, pessoal, boa tarde, tranquilo, tranquilo? Vamos continuar. Quem pode participar desse projeto? Quem pode participar dos incentivos fiscais? Pessoal, como que funciona esses incentivos fiscais? Tanto a lei de audiovisual quanto a lei Rouanet, a lei de audiovisual ela é melhor, os recursos são melhores. Já a Rouanet é um pouquinho diferenciado. A lei do audiovisual, o contribuinte, ele pode deduzir no imposto de renda até 10% em doações aos fundos constitucionais, né? Ou seja, é um fomento que ele é custeado pelas empresas e pelos contribuintes, certo? As empresas, elas têm um limite, se eu não me engano, de até 4% que elas podem deduzir no imposto de renda, e esse valor que ela paga todo mês de imposto de renda que é retido, o montante daquele valor, 4%, a empresa ela pode fazer o cadastro dela no portal e destinar 4% do imposto de renda para que seja custeada, que seja patrocinado os serviços de audiovisual. A lei audiovisual também prevê, tanto a lei de audiovisual quanto a lei Rouanet, prevê essas 2 modalidades. Vamos falar mais específico da lei audiovisual. Eu creio que no finalzinho dessa aula, na próxima, estarei falando específico da lei Rouanet, porque ela teve umas certas mudanças, principalmente na gestão passada, que acabou que diminuindo e criando alguns critérios que dificultam, de certa forma, a aderência a esse programa, certo? Então, quem pode patrocinar, na lei do audiovisual, quem pode patrocinar esses fundos, esse recurso? Quem pode patrocinar um incentivo à cultura, quem pode patrocinar um incentivo ao audiovisual? As pessoas físicas ou jurídicas tributadas pelo lucro real em que não sejam inscritas no Simples Nacional e que optarem por patrocinar projetos aprovados pela Agência Nacional do Cinema, Ancine, através da aquisição de certificados e investimentos audiovisuais,
que representem os direitos de comercialização de obra cinematográfica brasileira de produção independente ou de projetos de exibição, distribuição e infraestrutura técnica específica da área de audiovisual e cinematográfica. Então, vamos supor, vocês, profissional de audiovisual, quer fazer um curta-metragem, um filme, um curta-metragem. Então, lá na última aula eu vou mostrar para vocês como é feito esse cadastro, justamente para a Ancine saber que aquele ali é um projeto que é viável, tem toda uma regra para fazer esse cadastro, desde a obra, a inscrição, os custos, né, a quantidade de participante, ela tem que ser bem elaborada. Então, esse projeto criado, ele vai para a Ancine e a Ancine ele vai disponibilizar no portal de projetos. Então, a empresa que tem interesse em fazer esse cadastro para patrocinar essa obra, ela vai fazer o cadastro, vai verificar lá todo tipo de obra que tem lá, vai destinar, eu quero 2% para essa obra, 3% para essa obra, 1% para essa obra, enfim. A empresa ela vai determinar, ou a pessoa física também vai determinar para qual obra e qual tipo de assunto ela quer determinar, ela quer contribuir com uma porcentagem aí retirada do seu imposto de renda. Vale também, pessoal, não só para obra cinematográfica, tá? Mas, como diz aqui a lei, projetos de exibição, distribuição e infraestrutura técnica específica para audiovisual cinematográfica. Então, se você já tem uma obra que está em andamento, um curta-metragem que está em andamento e você precisa de infraestrutura, então essa infraestrutura tem que ser correlacionada desde que ela seja determinada com fim específico para o audiovisual. Então, vocês podem estar entrando no portal, estar cadastrando essa necessidade e de lá receber esses recursos, ok? Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tranquilo. Ok, pessoal. E quais são as formas de incentivo e cálculo do benefício fiscal? Tá? Temos duas modalidades. No artigo 1, a modalidade de investimento e a modalidade de patrocínio, certo? As vantagens pelo patrocinador da pessoa jurídica, que eles podem, pela lei de audiovisual, eles podem fazer a dedução de até 3% do imposto de renda, com 100% de isenção fiscal. Ou seja, é lucro para a empresa. Uma empresa aí que gera milhões e arrecada milhões de impostos de renda, se ela fazer uma doação de até 3%, ela vai ter bastante isenção fiscal. Então, isso é a questão de incentivo para a economia brasileira, né, no incentivo da cultura. A lei audiovisual, a empresa, ela torna como se fosse um cotista do filme a fundo perdido, com participação nos lucros gerados pela obra audiovisual, na proporção de seu investimento e no projeto. A empresa, ela torna-se cotista do filme a fundo perdido dos lucros gerados pela obra audiovisual na proporção do seu investimento e projeto. O certificado de investimento, conforme o artigo 1º da Lei de Audiovisual, a dedução do valor investido na aquisição de certificados de investimento audiovisual através do mercado de capitais, que é o CVM, respeitados os limites abaixo do descrito, além da pessoa jurídica poder lançar a despesa contabilmente como despesa operacional. Então, o que quer dizer essa parte, pessoal? Que a empresa, ela pode ser participante cotista e ainda pode até mesmo receber alguma remuneração com a obra. De acordo com o que a obra arrecadar, ela pode até participar também desses lucros sem problema nenhum. E esses valores, lá já é uma parte mais contábil, né? Esses valores, eles, além de ser deduzido nas isenções fiscais, ele também pode ser, esses valores que a empresa recebeu, quando ela vai prestar contas no imposto de renda, ou seja, todo valor que ela recebe tem que ser cadastrado, certo? Então, o valor que ela recebe da obra, ela tem um campo específico em despesa operacional que ela não vai ser taxada novamente em relação a essas despesas, tá?
porque senão nada adiantaria, né? A empresa ela faria uma doação e lá na frente ela ia receber algum valor e ia ter que ser taxada novamente por imposto de renda, né? Teria que arrecadar esses valores. Para que esses investimentos sejam válidos, eles devem ser realizados perante a Comissão de Valores Mobiliários e devem ser feitos com relação a projetos previamente aprovados pela Ancine e a Agência Nacional de Cinema. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? A segunda modalidade de incentivo e cálculo do benefício fiscal é a modalidade de patrocínio. Então vamos lá, as vantagens para o patrocinador da pessoa jurídica, elas podem deduzir até 4% do imposto de renda devido com 100% de isenção fiscal. A empresa pode associar sua marca ao filme produzido, né? Então aí mais uma vantagem para a empresa que escolher lá no portal da Ancine direcionar parte do seu imposto de renda para aquela determinada obra. E ela pode até associar a sua marca ao filme, sem problema nenhum. Tá? Sem problema de direito de imagem, tranquilo? E como incentivar em relação à lei do audiovisual? Vamos lá, o certificado de investimento. O investidor deve efetuar o depósito na conta da corretora de valores contratada para o projeto. E lá no final, no final do curso, que eu vou mostrar a parte de cadastro, como vocês participar, cadastrar a obra de vocês, estar acompanhando e como que esse valor ele é feito. O depósito desse valor não é feito da empresa direto para o audiovisual, para o profissional do audiovisual, direto para a obra. Esse valor ele é destinado para um fundo, um fundo do governo, tipo uma poupança do governo, que a partir dali ele faz todo o controle de fiscalização contábil, logística, pessoal, de infraestrutura, para ver se essa obra ela é viável e daí sim está liberando esses valores para vocês tocar o projeto, certo? Após receber um certificado de investimento, o audiovisual acompanhado de um recibo emitido pela corretora, indicando o valor e o número de cotas adquirida, este comprovante deve ser usado para efetuar o abatimento no imposto de renda pelo investidor. Então, esse comprovante, a partir do momento que esse valor for determinado da sua obra, vai assinar esse comprovante. Quem doou, a pessoa que participou daquela doação, ela vai receber esse comprovante do governo e a partir dali ela pode fazer o abatimento, a restituição do valor do imposto de renda posteriormente, no ano seguinte. Se a obra iniciou em 2023 agora, e o patrocinador fez esses investimentos agora em 2023, então ele só vai poder deduzir no imposto de renda de 2024, ok? O patrocínio, o investidor deve efetuar o depósito do patrocínio diretamente na conta de captação do projeto, publicado no Diário Oficial, sendo o proponente do projeto o responsável por emitir o recibo que será utilizado para abater os valores no imposto de renda. Então, vamos lá. Isso aqui é praticamente quase a mesma funcionalidade da parte anterior, certo? A diferença é que a parte do patrocinador ele é publicado no Diário Oficial, essa é a pequena diferença, certo? E a partir do Diário Oficial, e dali ele já pode fazer, é como se fosse um recibo, ele mesmo pode pegar essa parte do Diário Oficial e fazer o abatimento do imposto de renda. E como que funcionaria esse cálculo do incentivo fiscal, pessoal? O benefício fiscal estabelecido pela Lei do Audiovisual compete tão somente como benefício apresentado pela Lei Rouanet, conforme demonstrando abaixo. Pessoal, vou abrir aqui agora o print para vocês, tá? Eu peço que todos abram as suas telas para que a gente pode efetuar o print, ok? Vamos lá, dá uma pausa. Isso.
Todo mundo aí preparado, tranquilo. Muito bom, pessoal. Boa aula para todos. Vamos lá. Tem mais alguém? Vamos abrir o print. Ok, pessoal. Print feito, tá bom? Tranquilo, muito obrigado. Ok. Não, ainda não foi passado a lista, tá? Daqui a pouco. Sim, João, tem que ter um cadastro na Ancine. No finalzinho do curso eu vou mostrar para vocês como efetuar esse cadastro, tá bom? Lista de chamada ainda não passou, vai passar em 2 momentos. Daqui a pouco, qualquer momento ele passa aí, eu avisarei vocês. E no finalzinho da aula também, a lista deve estar passando aí, eu vou avisar vocês. Tranquilo? Certo. Então vamos lá. Voltando aqui no slide, o limite pela lei de audiovisual é de 3 ou 4%, dependendo da forma de incentivo. Se for a forma de incentivo via certificado ou se for a forma de incentivo via patrocínio. E o limite na lei Rouanet, ela é um valor só. Tem umas certas divergências entre as duas leis, mas ela é 4% o limite. E o conjunto, o limite conjunto da lei de audiovisual mais a lei Rouanet, ou seja, dá 4%. Por exemplo, se você utilizar parte da lei de audiovisual e parte da lei Rouanet, você não pode somar aí os 8%. Né? Teria que somar aí os dois para dar o limite de 4%. Depois eu vou mostrar também para vocês na próxima aula, na última aula, em relação ao cadastro e como fazer esse cálculo, tá certo? Pessoal, voltando rapidinho aqui na aula de ontem, que teve a discussão em relação àquele problema da Boate Kiss juntamente com a Netflix, certo? Eu entrei no processo, dei uma olhada no processo, são bastante extenso, tá? E vou explicar para vocês rapidinho como que ficou aquela situação, que um colega até mesmo perguntou. Professor, como ficou a questão de direito de imagem que os pais de alguns frequentadores da boate que faleceram ou tiveram alguma deformidade, enfim, algum problema de saúde, como que ficou agora com esse seriado do Netflix, certo? O que acontece, pessoal? A Netflix, ela procurou a associação dos pais em relação ao ocorrido na Boate Kiss, certo? E a associação, ela é o seguinte, a associação ela é de livre associação, ninguém é obrigado a manter-se associado em uma associação, ok? E o que aconteceu? A associação, ela tinha dado plenos poderes para uma autora fazer uma obra do livro. E a Netflix pegou essa obra do livro, juntamente com a autora e essa associação, e criaram as minisséries, se eu não me engano, com 4 ou 5 capítulos, em relação a Boate Kiss. Acontece que esse seriado, ele chegou ao topo de visualizações, ao topo 6, né, o ranking 6 de visualizações na Netflix. Então, lógico que aumentou a quantidade de audiência, aumentou os lucros para a Netflix. E o que aconteceu? Alguns pais ou até algumas pessoas mesmo que estavam dentro da associação, eles se sentiram assim injustiçados e ingressaram com ação na justiça para requerer parte dos lucros que a Netflix havia arrecadado, certo? Então, mais um detalhe em relação àquilo que o colega perguntou sobre o direito de uso de imagem. Teria que ser bem amarrado. A Netflix teria que pegar, não uma associação, mas procurar todos os envolvidos ali e pedir autorização. Ou que fizesse com a associação, e também fizesse com as pessoas que não faziam parte da associação. Então, a maioria das pessoas que entraram contra a Netflix foram os pais que não faziam parte dessa associação e não tinham conhecimento. Então, a associação,
ela colocou uma nota que estava ciente dessa reprodução cinematográfica, que havia disponibilizado todas as imagens, todos os recursos, e que o intuito da associação era mostrar para a sociedade o que aconteceu com a Boate Kiss, para que não aconteça com outras boates. Então a ideia da associação não era arrecadar lucro, era deixar que, apesar do processo da Boate Kiss estar correndo desde 2013 até agora, e ninguém foi preso ainda, para que não caísse no esquecimento. Então essa foi um dos motivos que alguns pais ou algumas pessoas que não concordaram, ou seja, acharam um absurdo a Netflix arrecadar tanto dinheiro em cima dos problemas de várias pessoas que perderam seus filhos, tiveram vários problemas de saúde. E que esse dinheiro, o que eles pedem na ação também, que esse dinheiro sejam revestido em formas de financiamento para as famílias, para os filhos que têm algum problema, ou tiveram alguma deformidade, tiveram algum problema estético, perderam um braço, tem algum problema de pulmão grave, entendeu? Então, essa é a ideia do processo. O processo ainda está em andamento, cabe recurso, e assim, tem muitas águas para andar. Vamos aguardar mesmo a decisão do juiz em relação a esse assunto. Tá ok, pessoal? Tá esclarecido em relação a Boate Kiss, tranquilo? Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Oh, rapaz, pergunta tem muita, hein? Vamos lá. Boa tarde, professor. Deixe os links dos portais. Ok, vou deixar o link dos portais sim, mas esse aqui vai ser numa aula específica, tá? Na última aula, vou mostrar para vocês como que faz o cadastro, como cadastrar uma obra de vocês e os portais para fazer todo esse procedimento. Pode ficar tranquilo, tá bom? Esse cadastro, quem faz? É só a empresa? Não. Esse cadastro pode ser empresa e pessoas físicas, tá? A diferença é que a empresa, ela vai ter incentivos fiscais em alguns impostos e pode até mesmo abater no imposto de renda. E a pessoa jurídica, ela vai fazer a doação dela ali e vai ter incentivos fiscais. Já a pessoa física, ela pode deduzir no imposto de renda no ano seguinte. Então, vamos supor que eu recebi 100 mil reais no ano, certo? Então, eu posso doar até 4% do meu imposto de renda deduzido. Então, esses 4% vai para eu posso destinar para aquela obra específica, que é assim, que eu tenho preferência, certo? Então, aquele fundo de investimento, ele vai fazer todos os procedimentos, analisar se a obra está certa, correta, e vai destinar aquele valor. E, mediante recibo, no ano que vem, eu, pessoa física, posso pegar e abater no imposto de renda para ter uma restituição, tá? Qualquer pessoa física pode também cadastrar lá no portal e doar uma quantidade de 10% do seu imposto de renda. Viu, pessoal? Para algum de vocês aí que recebe bastante... Então, vamos lá, vamos ajudar aí, vamos incentivar a cultura brasileira, vamos incentivar aí o audiovisual, vamos incentivar essa turma para que eles possam fazer vários filmes, documentários, obras aí para a gente assistir, tá bom? Forte abraço. E outra aqui, Cleo, é a empresa quem define o percentual que quer patrocinar? Sim, é a empresa que define o percentual, tá? Ela pode definir até 4%, sem problema nenhum. Agora, e também pode escolher as obras que ela quer destinar esse valor. Mas quem vai gerenciar essa obra, esse valor, é o Fundo Constitucional, institucional. Sim, tá na lei de audiovisual, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá na lei de audiovisual. Vou mostrar para vocês já, tá bom? Opa, vou disponibilizar para vocês aí o material de apoio, mas pode ir acompanhando por slide aqui, tá bom? Um abraço. Não, a lista não foi passada ainda. Não passou ainda a lista, pessoal. Beth, você tem uma dúvida?
Pode mandar aí que eu já respondo você, não tem problema. Ó, para cadastrar, João, para cadastrar o proponente da pessoa física na Ancine, também vou mostrar para vocês na aula posterior, tá bom? Na aula de cadastro, na última aula, vou estar mostrando toda essa funcionalidade para vocês, tá bom? Então vamos lá, tem a Beth Santos. Estou finalizando um roteiro de um longa-metragem que vou dirigir sobre uma liderança quilombola de 1750, mas mas o quilombo não existe. A história já é de domínio público, porém, como devo proceder para não ter problema com futuros lançamentos do filme? Certo, Beth. Primeira coisa que você deve verificar é se alguém já fez esse filme. Tá? Se alguém já produziu essa obra ou uma obra parecida com a sua. Porque senão você pode até sofrer futuramente uma sanção de plágio. Lógico que você não vai estar fazendo isso, vai ter o seu estudo, vai ter o seu documentário, o seu longa-metragem, não tem problema nenhum. Então a primeira coisa é fazer essa verificação se já existe uma obra que já foi feita, já foi rodada, inclusive como você disse, já caiu em domínio público, tá? Mas é bem interessante porque se já existe essa obra, a pessoa ela já vai ter todos os contatos, todas as autorizações, sem problema nenhum. Porque o que pode acontecer? Você fazer um longa-metragem e você ganhar muito dinheiro com isso e as pessoas depois vão querer começar a te cobrar em relação a isso daí, tá? Então é importante que você veja isso aí para evitar uma questão judiciária mais na frente, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Ok, então vamos lá, pessoal. O fundo setorial... eu falei que ia mostrar para vocês a lei do audiovisual. Deixa eu mostrar aqui. Contratando o servidor para obter o certificado PowerPoint. Essa é nova. Vou abrir aqui para vocês rapidão no Google. Lei do audiovisual. Ó, acompanham comigo aí na tela, pessoal, tá? Isso aqui é a lei do audiovisual. A lei do audiovisual, ela cria mecanismo de fomento à atividade do audiovisual e dá outras providências. Então, a ideia principal da lei de audiovisual é criar meios de custeio, de patrocínio das produções cinematográficas, ok? Então, aqui é o artigo 1º que lemos naquele momento, ó. Até o exercício fiscal de 2024, ou seja, até 2024, os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido às quantias investidas na produção de obras audiovisuais. Ou seja, se a empresa contribuiu, ela vai abater em incentivos fiscais. Se a pessoa física, você, contribuirmos, vamos abater, ou seja, vamos abater no imposto de renda. Okay? Vamos fazer a restituição daquela quantia retida no ano posterior. A porcentagem está aqui, ó. A dedução prevista nesse artigo está limitada. Então, aqui é onde vem o limite, tá, pessoal? 4% do imposto de renda pelas pessoas jurídicas, devendo observar o limite previsto, tá? Então, a empresa, ela só pode destinar 4% desse valor, não mais. 6% do imposto de renda pelas pessoas físicas. A diferença da lei Rouanet é que lá o limite para pessoas físicas é só 4%. E já aqui na lei de audiovisual é 6%, ou seja, é bem melhor pela lei de audiovisual do que pela lei Rouanet. Porque a lei Rouanet, ela é um fundo de incentivo à cultura. E esse daqui é um fundo de incentivo do audiovisual, essa lei, certo?
Então, somente são dedutíveis do imposto devido os valores despendidos a título de patrocínio. Ou seja, as empresas, elas investem, mas por meio de certificado. Aí elas têm a isenção fiscal. As pessoas físicas, por meio de patrocínio, aí elas podem fazer a isenção do imposto de renda. A isenção do imposto de renda não, a restituição do imposto de renda. Tranquilo? Entendido? Vamos voltar aqui para o nosso... Pessoal, a lista está disponível, tá? Peço que vocês todos preencham, bastante atenção, tranquilo? Espero ter respondido a sua pergunta, viu? Cadê? Isso, eu espero ter respondido a sua pergunta. Tá bom, Cleo? Tranquilo? Pessoal, ali, mais uma vez, a lista está disponível aí, tá bom? Vai passar aí rapidinho, vocês preencham. Não esquecem de preencher. Pergunta do João. Vamos ver aqui a pergunta do João. Para fazer um filme, entrevistas ou documentário com indígena, é necessária alguma autorização da FUNAI? Sim, sim. O primeiro passo para você fazer, até mesmo para entrar numa aldeia indígena, você tem que ter autorização da FUNAI. A não ser que você tenha algum descendente de índio e consiga adentrar lá a aldeia, tá? Vai ser meio complicado, mas sim, tem que ter autorização da FUNAI, tem até o acompanhamento também do pessoal da FUNAI, tá? E a entrevista, para pegar o direito de imagem também, quem fornece esse direito de imagem também é a FUNAI. Tá bom? E são alguns casos específicos que é autorizado a divulgar. Tem aldeias que nem permitem a divulgação da imagem. Eles não gostam de sair em fotografia. Tá bom, pessoal? Espero ter respondido a sua pergunta, viu, João Carlos? Ok, então vamos continuar aqui, pessoal, com o nosso treinamento. O Fundo Setorial do Audiovisual é uma programação específica do Fundo Nacional de Cultura para financiamentos de direitos e projetos e programas da cadeia produtiva do audiovisual. Essa lei ela foi instituída pela Lei 11.437 e regulamentado pelo Decreto 6.299 de 2007. Os recursos que alimentam o fundo são advindos principalmente da contribuição para o desenvolvimento da indústria e comércio cinematográfica nacional, o CODECINE, além do orçamento da União, receitas de outras concessões e permissões, taxas, multas e rendimentos e aplicações. É uma forma direta ao apoio de projetos, diferentemente de leis de incentivo, sendo um novo alternativo ao fomento com participação direta do Estado. Então, há uma grande diferença aqui entre a Lei Rouanet, que também é um fundo de participação cinematográfica, quanto ao Fundo Setorial do Audiovisual. No audiovisual, nessa lei que estamos estudando, na Lei 8.685, o fundo de financiamento dela é um fundo público, ok? Ou seja, ela vem principalmente das contribuições de desenvolvimento da indústria. Ela vem pela União, em alguns casos Estado, em alguns casos município. E sim, permissões, taxas, multas, por exemplo, uma infração de trânsito, parte dessa infração é destinada a este fundo, jogos de loteria, o valor, parte desse valor é destinado também para este fundo. Então, assim, é um fundo exclusivamente público. E a Lei Rouanet, não. A Lei Rouanet é uma lei exclusivamente privada. É uma lei com incentivos fiscais, uma lei criada a mais para incentivos fiscais. Então, ali, em 2020, se eu não me engano, foi feita uma alteração na lei, que eu vou até explicar para vocês, que estava havendo algumas fraudes, algumas empresas aproveitavam esse tipo de serviço e fazia algumas
se cadastravam, pedia alguém para se cadastrar, dizia que estava fazendo um longa-metragem e investia dinheiro ali, pegava dinheiro, mas no fim o filme nunca saía. Levava 5, 10 anos aí, mas o filme nunca saía. Acontecia bastante. Não prestavam as contas direito, né? Então houve algumas modificações que eu vou mostrar para vocês na Lei Rouanet. A legislação no audiovisual continua, tá? Essa forma de fomento ainda continua. Filme Chateau. Deixa eu ver o que quer dizer. Ok. Eu não entendi, Batista, João Batista. Depois você formula aí. O filme Chateau. Tá bom. Então vamos lá. Então, pessoal, saímos daqui da lei, mostrar novamente a lei para vocês, vamos dar uma breve passada nos pontos importantes da lei, acompanham comigo no site do Planalto. Tá? É isso daqui nós falamos também. Aqui a questão das pessoas jurídicas, né, que poderão deduzir o valor do patrocínio que trata para fins de determinação de lucro real na base de cálculo da contribuição social. Ou seja, aqui a pessoa jurídica ela abate em relação a incentivos fiscais. Já a pessoa física não, ela pode deduzir no imposto de renda. Olha o parágrafo 4º, interessante. Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de difusão, preservação, exibição, distribuição e infraestrutura técnica apresentado por essa empresa brasileira poderão ser credenciados pela ACINE para aquisição dos incentivos fiscais do que trata o caput desse artigo. Ou seja, então não basta simplesmente a pessoa, a empresa ou o patrocinador querer contribuir, tá? Eles têm que fazer o cadastro deles, tem que ser reconhecido pela ANCINE aqui, para que ele possa contribuir, ok? Então aqui fica a ANCINE autorizada a instituir os programas especiais de fomento ao desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira para a fruição dos incentivos fiscais que trata esse artigo. Então, ou seja, é a ANCINE que é responsável por cuidar de todo esse processo. A distribuição, né, o fomento, a aquisição e até mesmo a fiscalização. Vamos ver se tem alguma coisa, acho que tem muita coisa importante, mas você vê que a lei, ela fala estritamente em questão de financiamento, tá? De fomento, não traz nenhuma regra do audiovisual, enfim. Certo. E vamos voltar aqui para o nosso slide. E pessoal, falamos então da lei de audiovisual. Vamos seguir aqui com as nossas legislações referente à legislação no audiovisual. Vamos falar um pouquinho aqui dos direitos autorais. Você já sabe que sobre a história da sua obra de audiovisual, se for uma adaptação, uma tradução, um roteiro escrito por outra pessoa, será necessário que a produção executiva consiga a cessão ou licenciamento do autor para filmar a narrativa. A regra também vale para a trilha sonora, para partes de filmes, pinturas, ilustrações, fotografias, programas, computador, de qualquer outra obra que constitua uma criação intelectual que você utilize na sua produção, no seu filme. Olha só, pessoal, onde que eu vejo muito desrespeito a essa questão dos direitos eleitorais. Quem é que nunca pegou uma figurinha da internet, postou no seu blog? Quem é que nunca pegou uma filmagem, um pedacinho de um filme e colocou no seu blog? Pois é, você sabia que você está propício a responder judicialmente? Se você não colocar ali os créditos, ou o nome da pessoa que fez aquela imagem, uma fotografia, por exemplo. Se você tira uma fotografia bonita, pôr do sol, e colocou no seu perfil, qualquer pessoa não pode utilizar aquela imagem, porque você pode cobrar direitos autorais dela, porque a obra, aquela foto, aquela belíssima foto, foi de autoria sua. Então, o que eu costumo fazer? Toda postagem que eu faço, eu coloco os créditos, música. O YouTube, ele começou a ter problema
de um certo tempo para cá, com as músicas dos artistas. Então as pessoas faziam um vídeo demonstrando ali suas fotos, sua álbum de fotografia de família e colocavam uma música de determinado cantor. Então o YouTube começou a receber processo em relação a isso e ele limitou, ou seja, qualquer obra que você colocar ali que não seja autorizada, o YouTube não vai apresentar o seu vídeo. Ele vai ficar pausado lá até você corrigir. Você pode procurar uma das obras, uma biblioteca de música que o YouTube tem, né, que são grátis essas músicas, e vocês podem estar utilizando ela sem problema nenhum. Ok? Ali não vai incorrer nos direitos autorais. Pessoal, só um minutinho, se eu só ajeitar esse microfone. Pronto. Vamos lá. Foi um exemplo de desvio de dinheiro com obras cinematográficas. Ah, sim, muito bom. Por isso que foi revisto aí a obra, a Lei Rouanet, tá? O filme teve problema para finalização, aplicação de dinheiro e patrocínio. Ok. Inclusive, pessoal, lá na minha cidade, lá em Águas Lindas de Goiás, né? Águas Lindas de Goiás, sou de lá, tem um filme que está rodando, e eu acho que tem uns 15 anos que esse filme está rodando, e até hoje eu só vejo pessoal arrecadando fundo, e nada desse filme sair. Inclusive, vou dar uma olhadinha para ver em que pé está esse filme. Era bem interessante, o roteiro mostrando a história da cidade, ok? Tenso mesmo, pessoal. Então, voltando aqui aos exemplos dos direitos autorais. Então, nobres alunos, muito cuidado ao vocês pegar uma imagem da internet e simplesmente postar nas obras de vocês, tá? Eu costumo muito pegar algumas imagens da internet que não tem ali não tem realmente ali o nome da pessoa embaixo. Por exemplo, você pega uma reportagem do G1 ou do R7, se tem uma fotografia, lá embaixo tem escrito fotografia e o nome de quem fez aquela fotografia. Então, esses são os direitos autorais. Se você utilizar aquela imagem no outro lado, você tem que demonstrar a fonte de onde foi tirada aquela imagem e embaixo da sua fotografia você vai colocar a foto de fulano de tal. Ali você não vai ter problema. Tá? É muito difícil acontecer isso, mas se acontecer, Deus nos acuda, viu? É problema judicial mesmo, então muito cuidado. Isso vale para qualquer coisa, tá? Uma trilha sonora, o que eu já falei na questão do YouTube, parte de um filme, então se você pegar parte daquele filme, você tem que dizer, não tem problema você colocar, mas você tem que colocar os créditos. Essa obra é parte de um filme tal, feita pelo diretor tal, com a música tal, não tem problema nenhum. Pinturas, ilustrações, enfim, para evitar processo futuramente. Vai que você pega uma fotografia lá do Tiririca, um exemplo, Tiririca escalando uma montanha e aquela fotografia começa a ter aí 1.000, 10.000, 5.000, daqui a pouco tem 1 milhão, 3 milhões de visualização. Já pensou o problema que você vai ter? Tiririca vai cobrar de você direitos autorais, viu? Com certeza, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, e a primeira legislação do audiovisual é o decreto número 21 de 240 de 1932, para vocês verem, já há bastante tempo, viu? Que menciona as regras para a censura, que a gente falou, que falamos, né, na aula anterior, sobre a classificação. Tá? Na época, estávamos aí um regime ditatorial, e a classificação indicativa e produção de filmes brasileiros no mercado exibidor em relação ao estrangeiro. É neste período que é criado o Instituto Nacional do Cinema Educativo, o INSE, que transformará em 1968 na Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilmes, extinta em 1990. Essas instituições eram responsáveis por executar a política para o audiovisual brasileiro. E desde 2001, essa tarefa agora é feita exclusivamente pela Agência Nacional, a Ancine. Continuando aqui, os contratos de parte da equipe são regidas por diversas leis. A lei do radialista e pela lei do artista. O uso de texto, de imagem e música em uma obra audiovisual é normatizada
pela lei de direitos autorais, as imagens das pessoas que aparecem no seu filme necessitam de autorização prévia prevista na Constituição Federal e no Código Civil. Então, é como falamos ali na aula passada, pessoal, em relação à autorização do direito de imagem. É muito importante, mas bastante importante mesmo, se atentar para esse quesito, para que vocês não tenham problemas futuramente. No final do século XX, foi um momento de crise e desmonte das políticas públicas de cultura. Além da Embrafilme, o próprio Ministério da Cultura foi extinto. Em resposta ao movimento de extinção das instituições públicas de gestão cultural, surgiu o modelo de lei de incentivo à cultura. A primeira lei foi aí a Lei Sarney, chamada Lei Sarney, em 1986. Seguida dela veio a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, ok? Então, pessoal, o que acontece? Quando houve esse problema, que foi extinto o Ministério da Cultura, faltou a fiscalização do órgão público ou de alguma instituição pública para fiscalizar e fomentar o recurso destinado à cultura. E o que aconteceu? E vendo essa necessidade, aí surgiu a primeira lei de incentivo, que foi do ex-presidente Sarney, né? E segunda lei do Rouanet, que é a mais atual, que houve alteração em 2020, que a gente vai fazer algumas ponderações em relação a essa lei. Okay? Vamos ver se tem alguma dúvida. Vamos lá, pessoal, a aula está indo tranquilo. Hoje tem bastante lei, cansativo mesmo, mas é assim, direito é uma dinâmica. A legislação é uma dinâmica. Hoje nós estamos falando aqui sobre uma determinada lei, o legislador está lá criando novas regras para essa lei e daqui a pouco pode mudar. Para você ver, o incentivo fiscal vai até 2024. Então, em 2023, eles já têm que rever esse esquisito para ver até quando que vai fazer a nova lei. Tranquilo? Força, dá uma pausa, refresca o cérebro, abre a boca, bochecha, levanta um pouquinho, toma uma água, que é assim mesmo, muito tenso. Vamos lá. A lei que regulamenta, vamos ver, a lei que regulamenta os direitos autorais no Brasil é a Lei 9.610 de 98, ela é um pouquinho mais nova, tá? Que divide esses direitos em patrimoniais e morais. Por que patrimoniais e morais? Não sei se vocês lembram, tem várias, né? Tem várias questões, mas teve um funkeiro adolescente não, criança, acho que ele tinha uns 11 anos, eu não me recordo o nome dele, que ele começou a fazer bastante sucesso nas redes sociais e assim, começou a ter bastante lucro e só que o pessoal começaram a questionar, devido a ser 10 ou 11 anos de idade, as músicas dele eram um pouco, levaram para a imoralidade, certo? E houve uma discussão que a mãe estava utilizando todo o recurso, enfim. Aí acabaram que fizeram um contrato e que proibiram alguns tipos de música para essa criança, realmente foi proibido mesmo. Fizeram um contrato com um agenciador e a partir de então ele começou a agenciar todo o trabalho dessa criança para os fins patrimoniais, né? Que a mãe estava gastando dinheiro e na verdade o dinheiro era do menino, então tinha que ficar resguardado parte daquele dinheiro e o restante ela tinha que prestar conta. Enfim, tanto a cessão dos direitos patrimoniais quanto o licenciamento de autorização do tipo específico de utilização da obra artística para uma produção audiovisual devem ser formalizadas por meio de um contrato. Então, lembrando, temos ali no direito de imagem de autorização, além dessa autorização, paralelo a ela, pode fazer um contrato. Na lei de autorização, você pode fazer um mini contrato, sem maiores detalhes. Mas quando se tratar de uma coisa mais complexa, além do direito de autorização, você pode ter um contrato específico determinando as regras, o período de duração, né, o que vai ser feito nesse contrato aí, e não tem problema. Então, a primeira lei que tratou sobre os contratos aí foi a lei do radialista, tá? E depois veio a lei 9.610 para tratar especificamente dos contratos dos direitos autorais. A transferência de propriedade intelectual
deve ser expressa no contrato de cessão de direitos autorais. Os termos dessa licença de uso também devem ser expressos em acordo entre partes. Então, um exemplo que a colega perguntou em relação ao filme dos Quilombos, né, se eu não me engano, foi Quilombos, né? Foi. É que você pretende fazer um filme, o que que acontece? Por isso que eu falei para você procurar se alguma pessoa já fez um filme igual a esse, porque ele pode fazer um contrato de cessão de direito para você utilizar aquela obra, ok? Então é bastante importante se atentar para isso. Pegar uma cessão de direito para que você possa tocar sua obra por um tempo determinado ou por um tempo determinado sem que cause maiores problemas judiciais futuramente para você, tá bom? Fica a dica. Os termos de licença de uso também devem ser expressos num acordo entre as partes. É fato, né, pessoal? Não tem como especificar, fazer um contrato e não fazer o tipo que vai ser utilizado essas modalidades, ok? Caso um roteiro seja escrito por você, que é o seu caso, colega, lá o roteiro do seu filme lá dos Quilombos, né, será necessário registrar um registro do texto na Biblioteca Nacional, o órgão responsável por atestar a autoria das obras por meio da página, que aí agora eu vou mostrar para vocês, essa página aqui é... Opa, vamos lá. Página www.bn.gov.br, vamos abrir ela aqui. bn.gov.br, bn.gov.br. Acompanham comigo na tela. Ou seja, então o cadastro é feito aqui, tá? Você pode criar sua conta no registro.br, se já não tiver, e a partir desse registro você tem N acessos. Tá? Então aqui é a Biblioteca Nacional, okay. Tem vários catálogos, publicação, tá? E o cadastro, quando você cria sua conta no registro.br, vai abrir novas opções para você cadastrar essa questão da sua obra literária, que é bastante importante se ela for escrita por vocês, tá? Ó, menu registro ou averbação de obras. Aqui não tem, né? Vocês passou a informação, mas enfim, vamos procurar direitinho passar para vocês depois. Ok? As obras audiovisual podem ser registradas na Agência Nacional do Cinema por meio de Certificado de Produto Brasileiro, CPB. Tudo tranquilo, pessoal? Isso, tomar um café é muito bom. Vamos firme. Siga firme aí que vai dar certo. Vamos lá, continuando. Segue o slide, pessoal. A obra artística ela é produzida patrimonialmente, ela é protegida patrimonialmente por 70 anos, aquilo que eu havia dito para vocês anteriormente. Após o falecimento do autor, à exceção das obras audiovisuais e fotográficas que entram no domínio público aos 70 anos depois da data de sua primeira exibição, ok? Essa foi a dúvida que a colega perguntou na aula passada, viu, pessoal? Então vamos aqui, eu até comentei com vocês o artigo da Constituição que fala sobre isso. Aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E qual foi a lei que fixou isso? Foi a Lei dos Direitos Autorais, que é a lei... Vamos voltar aqui, a Lei dos Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98. Vamos dar uma olhada nela? 9.610 de 98. Lei 9.610
Acompanhem comigo aí. Ó, esta lei altera, atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais e dá outras providências. Então vamos ver o que... Artigo 1º. Esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob essa denominação os direitos de autor e o que lhes são conexos. Vamos voltar na aula aqui. Das obras protegidas. Então aqui nós temos uma série de obras que têm a proteção na lei específicas. São obras intelectuais protegidas, as criações de espíritos, expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido que se invente no futuro, tais como os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, ok? As conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza, as obras dramáticas, dramático-musicais, obras coreográficas ou patrimoniais cuja execução se fixe por escrito ou por qualquer outra forma, as composições musicais, tenham letra ou não, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive cinematográficas, tá? As obras fotográficas produzidas por qualquer processo análogo à fotografia, as obras de desenho, pintura, gravura, escritura, litografia e arte cinética, as ilustrações, cartas geográficas, os projetos, os esboços, ok, pessoal? Então, depois guardem essa lei, dá uma lida mesmo para vocês ficar mais informado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Traga dúvida aqui na próxima aula. Então vamos ver o prazo aqui. Prazo. Se ele fala dos anos aqui, ó. Vamos lá. Opa. Anos. Rapaz. Vou ver direitinho, aí eu passo para vocês, fico devendo essa parte aí dos prazos, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui para não atrapalhar a aula. Então, alguma dúvida até agora? Vamos ver se temos alguma dúvida. Temos sim, ó, de Janeide. É necessário o registro da Bíblia e argumento? Eu não entendi. Se sim, qual é o procedimento? Eu não entendi esse argumento, de Janeide. Ok, vou deixar você formalizar direitinho a pergunta, aí eu já respondo para você, tá bom? Ok, pessoal, vamos... É necessário o registro da Bíblia e argumento? Sim, e qual procedimento? Vamos lá. Janeide, o que acontece? O registro da Bíblia
Ou seja, provavelmente já existe um registro da Bíblia ou alguma editora, ela já pegou e já fez o registro. Então teria que estar verificando no Registro Nacional da Biblioteca se já existe esse registro. Se realmente existe o registro da Bíblia, sim, aí você pode pegar uma concessão de uso, uma cessão de direito de uso, sem problema nenhum. Isso, com certeza. E os roteiros, tá? Pode sim ser registrado. Vou verificar o procedimento e trago essa informação na próxima aula para vocês, no cadastro, tá bom? Lá na nossa aula de cadastro, de fomentos, como fazer esses registros. Aí eu passo para vocês. Fico devendo para a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, valeu. Vamos aqui. Vamos voltar para o slide. Então, passando essas leis, vamos falar agora da leis do artista, que é a Lei 6.533. Né? Essa lei dispõe sobre regulamentação dos das profissões de artista e de técnico de espetáculos e diversões e dá outras providências. No caso, os atores e atrizes, é importante especificar o personagem e o título da obra, a disposição do nome do autor, da atriz, nos créditos do filme e a veiculação da imagem dos artistas nos materiais de divulgação, conforme a Lei 6.533, conhecida como a Lei dos Artistas. Tanto a equipe técnica quanto o elenco deve apresentar o registro profissional para serem contratados, como mencionaremos na próxima aula. Então vamos conhecer essa Lei dos Artistas. Vamos abrir ela aqui. Lei 6.533. Acompanhe comigo na tela. Demorou um pouco, vamos lá. Estão acompanhando comigo na tela a Lei 6.533. Essa lei dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões e dá outras providências. Para vocês verem, então a lei ela não abarca somente o artista em si, mas todo ali o elenco que está por trás daquela determinada obra, ou do espetáculo ou diversão. Tá? Voltando aqui, ó, ao que diz aqui o artigo 2º. Para efeitos dessa lei, é considerado artista o profissional que cria, interpreta ou executa a obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através dos meios de comunicação de massa ou em locais onde se realiza espetáculos de diversão pública. O técnico em espetáculo de diversões, profissional que mesmo em caráter auxiliar, participa individualmente ou em grupo de atividades profissionais ligadas diretamente à elaboração, registro, apresentação, conservação de programas, espetáculos e produção. Então, ou seja, a lei ela abarca o artista e todos os profissionais envolvidos naquela determinada obra, espetáculo ou apresentação. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Ok. Então, vamos voltar aqui no nosso slide. 2. Os contratos com esses agentes devem prever o seguinte modalidade: o contrato em si, as obrigações e cronograma das atividades
a serem cumpridas pelo patrocinado, cronograma de repasse de recursos pelo patrocinador, como os créditos dos patrocinadores e apoiadores que aparecerão no filme, necessidade de aprovação das peças de divulgação pelos apoiadores e patrocinadores, o prazo de vigência do contrato e da titularidade sobre o projeto patrocinado, documento que comprova os repasses e condições de limites para a exploração da imagem dos produtos patrocinados pelos patrocinador e apoiador. O que acontece, pessoal? Então, toda obra que for feita, além de ser cadastrada no portal da Ancine, ela tem que seguir esses pré-requisitos aqui, tem que seguir esses contratos. E os contratos devem ser feitos com diretor, com roteirista, tem que ser feito com artista e todo o apoio técnico, com os figurantes, com material de apoio que vai ter. Tem que estar detalhado para que seja cumprido esses requisitos. Porque na falta de um desses requisitos, provavelmente vocês terão problema futuramente, uma questão judicial a ser tratada em relação a isso. Ok? É necessário que o produtor executivo também se atente para a especificidade, desculpa, enrolou a língua aqui, pessoal, vamos lá. É necessário que o produtor executivo também se atente para especificidades de contratações de estúdios e equipamentos, a verificar se o serviço contratado condiz com o esperado, e é fundamental, portanto, a responsabilidade de cada parte deve estar explícita no contrato. A exemplo do filme que o colega comentou, isso daí foi um problema em relação a isso aqui no contrato. Tá? O contrato ele não ficou bem amarrado, não ficou fechado, e parte dos contratos também, eles previam uma coisa, só que o montante era muito maior, e por isso que eles não conseguiram finalizar. E não tem como fazer a retratação no contrato dessa forma. Tem meios de poder estar fazendo aditivos no contrato, mas esses aditivos não podem ser ad eterno, ou seja, você teve um problema com a infraestrutura, vai lá, cadastro que você precisa de infraestrutura e coloque lá. Mas não pode ser a mesma parte de infraestrutura que foi colocada no primeiro cadastro, você não pode colocar novamente não, senão vai dar problema. Tem que ser algo a mais, ou seja, algo que não estava previsto no primeiro contrato. Tá? Estúdio, locações, deve possuir alvará de funcionamento e laudo emitido pelo Corpo de Bombeiro. Isso é também bastante importante para que sua obra ela seja regulamentada e devidamente patrocinada. Tá? O local tem que ser um local aí que tem um alvará de funcionamento expedido ou pela prefeitura ou pelo órgão competente da localidade, tá? E um laudo também da segurança do local emitido pelo Corpo de Bombeiro. Isso é essencial para que a sua obra possa ser feita. Outro ponto aqui, a depender do teor dos acordos e dos riscos do projeto, cabe à produção decidir pela contratação de eventuais seguros para equipamentos, pessoas, locações, pois investimentos imprevistos e acidentes podem ocorrer. Então, é aquela parte que eu falei para vocês. Se acontecer algum imprevisto, precisar de mais pessoas que não foram adicionadas no primeiro contrato, aí sim, a produção pode decidir pela a contratação eventual, tá? Sem problema nenhum, que ela pode ser fomentada para isso. As filmagens em ambiente externo devem exigir autorização ou permissão de órgãos vinculados ao poder público, principalmente se houver necessidade de fechamento de ruas ou qualquer outro efeito sobre trânsito. Cabe à produção executiva entrar em contato com os órgãos responsáveis com antecedência de pelo menos 15 dias para atender essas autorizações. Então, nós vemos aí nos filmes aquelas gravações cinematográficas no meio da rua. Dia desses eu estava passando pelo eixo monumental e parte da via, só tinha uma via, acho que se não me engano são 5 vias que tem ali, 5 ou 4,
estava aberta só uma, e parte da via em frente a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa aqui do Distrito Federal, tinha o Corpo de Bombeiros, tinha vários carros de polícia, aí tinha uns carros de cabeça para baixo, outros pegando fogo, e tinha uma equipe de filmagem. Então, ou seja, ali a equipe responsável, ela fez esse requerimento com até 15 dias de antecedência para que a avenida, a frente da Câmara Legislativa fosse devidamente ali sinalizada, protegida, para que houvesse a gravação. Então foi bem interessante. Eu até parei um pouquinho para assistir, bem legal. Vamos lá. Geralmente solicita-se um ofício com informações do projeto e do responsável, local específico, dia, hora, duração da filmagem, identificação da equipe e equipamentos que serão utilizados. Isso é bem óbvio, né? Com certeza ali foram informados vários órgãos públicos. Ou seja, foi informado o Detran, que ficou responsável ali pelo fechamento das faixas, deixando só uma, e conduziu o tráfego daquela faixa. Foi enviado também um ofício para a Câmara Legislativa, provavelmente para o presidente da Câmara, informando o que seria o projeto, o que seria a filmagem, o local específico, foi ali à frente daquela área, na frente da Câmara Legislativa. A duração da filmagem também é essencial, né, pessoal? Você não pode ficar ali o dia todo ou a hora toda, porque vai desprender muito serviço público e também as pessoas vão ficar prejudicadas, porque só uma faixa vai passar, imagine o trânsito que ia ficar ali, certo? Então é bastante importante esse ofício aí para que vocês, se vocês forem filmar parte do projeto de vocês, fazer com antecedência para que vocês não tenham problemas futuramente, tá bom? Pessoal, passando a lista aí para vocês, novamente, tá? Vamos ficar atento. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá. Opa, já rolou o primeiro print, viu, pessoal? Daqui a pouco vai rolar o segundo. Tá rolando aí a lista novamente para vocês. Vamos preencher, sem problema, para não ficar de fora, tá ok? Ok, Roberto, tranquilo, não tem problema não, viu? À vontade, está participando da aula também. Ok, Cleo, forte abraço e com Deus, vejo você na próxima aula, sem problema nenhum, tá bom? Bem, pessoal, então, eu gostaria aqui que vocês refletissem sobre essa questão, sobre os mecanismos jurídicos que regulamentam e fomentam a produção audiovisual brasileira e me falassem um pouquinho de vocês, o que vocês pretendem fazer em relação a isso, quais foram as dúvidas que ficaram, né, como eu posso estar ajudando em relação à legislação no audiovisual. Enquanto isso, vocês formulam, eu vou procurando aqui um pequeno detalhe para estar mostrando para vocês em relação à nota que a Boate Kiss repassou em relação ao processo que está ocorrendo. Tá?
termino. Então, acompanhe comigo aí na tela, vou mostrar aqui. Isso aqui foi em relação ao processo e toda essa polêmica que estava acontecendo em relação à série da Boate Kiss, a associação, ela colocou a seguinte nota de esclarecimento. Perante a divulgação em inúmeros veículos da imprensa acerca de um processo contra a empresa Netflix, em função da série Todo Dia, a Mesma Noite, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria esclarece através dessa nota que estávamos cientes que a produção estava sendo realizada com base nos personagens do livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, de Daniela Bex, e sente-se representada por ela, bem como o livro da autora. Então, essa foi a nota aí da Boate Kiss, né, em relação a esse processo, tá, pessoal? Hoje em dia, tudo é fato para virar processo judicial. Por isso, bastante importante que vocês atentem à legislação e assim, fiquem atentos aos contratos, fiquem atentos a autorização de imagem, para que vocês não tenham problema futuramente, ok? Vou mostrar para vocês aqui a parte da lei dos radialistas, que fala sobre o contrato, a lei 6.615, de 78. Opa, acho que deu errado. Lei 6.615 de 68. 6.615. Foi errado, pessoal, desculpa. Lei 6.615 de 78. Tá, então fala que essa lei dispõe sobre a regulamentação da profissão de radialista e dá outras providências. Então a lei dos contratos, antes da lei de autoria, era baseada em cima dessa lei. Aí posteriormente saiu a lei de direitos autorais e passaram a reger as regras de contrato por essa lei. Ok, pessoal? Vamos ver aqui se temos alguma pergunta. Tá, professor, por favor, deixe seu contrato de trabalho. Preciso de orientações sobre o contrato. Claro. Pessoal, eu vou passar para vocês aqui no chat, tá? Vamos lá, eu vou deixar o meu e-mail. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida por e-mail também, eu respondo, tá? Opa, peraí. Delfonso@gmail.com. Esse daí é o meu e-mail, tá? Peraí, pessoal, que saiu errado. Acho que digitei. Vou apagar e escrever de novo. Prof. William e Delfonso@gmail.com. Pessoal, a lista, tá passando a lista aí para vocês, viu? Só abrir o e-mail aqui para confirmar, tá, pessoal? Antes de mandar para vocês. Só um minutinho.
É isso mesmo, tá, pessoal? O e-mail, vou mandar aqui de novo, porque como chegou a lista aí, alguém não pode ter visto. Então é prof. William Idelfonso, @gmail.com. Meu contato, meu WhatsApp, é esse aqui, ó. WhatsApp 61 99533 5822. Beth, eu deixei o meu contato, tá? Para você. E o meu WhatsApp. Ok? Qualquer coisa estou à disposição. Se eu não atender no momento no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem no e-mail, que aí eu dou uma olhada e respondo você, tá bom? Mas se quiser ligar também, fica à disposição. Ok. Professor, como o valor do faturamento acima do documentário da Boate Kiss vai ser calculado, pois a Netflix recebe por assinatura? Rapaz, boa pergunta, viu? Sinceramente, eu vou verificar, eu vou tentar dar uma olhadinha no processo, vou verificar com alguém que tem conhecimento disso para saber como que vai ser, creio que no montante, é uma porcentagem em cima do que for arrecadado, tá? Tanto por assinatura ou por visualizações. Não sei te dizer especificamente como será esse detalhe. Sim, a lei do radialista ela teve alterações e antigamente era ela utilizada para fazer os contratos, tá? Mas enfim, agora existe a lei dos direitos autorais que está tocando a forma de redigir os contratos em relação aos direitos autorais, tá? Pessoal, eu preciso de autorização para um roteiro adaptado, mesmo ator acompanhando a produção? Sim, precisa sim, tá? É bastante importante mesmo acompanhando a produção. Ah, é muito importante você ter essa autorização, porque é aquele detalhe, né? Vamos supor que sua obra, o seu roteiro, ele renda aí alguns investimentos aí futuramente. Provavelmente essa pessoa ela vai querer fazer parte, né? Ter participação aí nos lucros. Então é bom sim você ter uma autorização, tá? Então a lista aí, todo mundo pegou a lista, preencheu os dados, as informações, tranquilo. Sim, sim. Sim, João. Esse curta do roteiro adaptado vai ser inscrito em mostras e festivais. Ok. É bom sim, viu? É bem interessante você até mesmo fazer um contrato. Tá? Fazer um contrato e pedir autorização. Especificar aí algumas regras para você estar bem amparado na legislação para não ter problema. Porque hoje em dia é complicado, tá? Você fazer qualquer acordo verbal aí não vai ter muita garantia jurídica. Então é bom mesmo fazer aí um contrato para que você não tenha problema. Opa, o link das listas está disponível aí em cima, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha que está disponível para vocês. Certo. Então, pessoal, vou fazer um paralelo aqui entre a lei Rouanet, que é a lei de incentivos fiscais também, e a lei do audiovisual, tá? A grande diferença entre essas duas leis, que eu havia dito inicialmente,
é que uma tem domínio público, ou seja, uma é exclusivamente financiada e organizada pelo público, né? Ou seja, é como se fosse um patrimônio público, e a outra é por empresas. A Lei Rouanet, ela é um incentivo à cultura patrocinada por pessoas também físicas e pessoas jurídicas. Tá? Tanto a lei de audiovisual quanto a Lei Rouanet, ambas, não tem problema nenhum você fazer doações para o fundo de investimento. A diferença é que a de audiovisual ela é exclusiva, gerenciada pelo fundo financeiro público, e a lei de incentivo à cultura, o Rouanet, ela é de incentivo privado. Eu vou mostrar ela para vocês aqui rápido. Lei 8.313, mas nós vamos falar bastante dela, tá? Lei 8.313. Essa lei, ela restabelece princípios da Lei 7.505, de julho de 96, e institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, e dá outras providências. Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, com finalidade de captar e canalizar os recursos para o setor a modo de contribuir e facilitar todos os meios para o livre acesso às fontes de cultura, em pleno exercício de seus direitos culturais. Promover e estipular e organizar a produção cultural artística brasileira com valorização a recursos humanos e conteúdos locais. Então, uma grande diferença em relação a isso daí, que a lei de audiovisual ela é mais específica para produções cinematográficas de imagem e som. E já a Lei Rouanet, também além de fomentar essa questão de imagens e audiovisual, ela pega outras finalidades, né, outras obras, outros incentivos à cultura. Por exemplo, nós temos aí hip hop, capoeira, enfim, ela tem uma certa abrangência maior para incentivo da cultura. Já a lei de audiovisual ela é mais específica. Então, se você for fazer um roteiro, for fazer uma obra, for fazer um longa, um curta-metragem, é melhor, você pode participar dos dois, não tem problema nenhum, porque os fundos, eles vêm de locais diferenciados, ou seja, de qualquer forma, você só vai poder arrecadar 4%, né, de investimento. E já a Lei Rouanet, a Lei de Audiovisual, você pode pegar 4% específico para o audiovisual. E já para a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, você pode pegar também os 4%, porém não pode acumular. Né? Você não pode estar pegando aí 8% de investimento. Né? Então, a lei também ela fala sobre salvaguardar a sobrevivência, o fornecimento dos modos de criar e fazer viver a sociedade brasileira, preservar os bens materiais e imateriais patrimônio cultural público brasileiro, desenvolver a consciência internacional e o respeito dos valores culturais de outros povos e nações, estipular uma difusão em cultura de valor universal formada por informadores de conhecimento, cultura e memória, priorizar produto cultural originário no país. Ou seja, é uma fonte de custeio que abrange várias áreas. Então, para vocês, para a nossa aula aqui, para o nosso curso de audiovisual, precisamente devemos utilizar a lei de audiovisual. Ela sim é propícia aí para o nosso trabalho e para a nossa aula. Opa, tá aí o link para vocês, pessoal. Então vamos lá. Ok. Então, pessoal, alguma dúvida em relação às leis? Nós temos aí várias leis, as formas de contrato, a lei de opa. Vamos voltar aqui. A lei dos artistas, relacionada aos artistas e ao corpo técnico deles também.
a lei de incentivo à cultura, Rouanet, a lei de audiovisual e principalmente a lei de direitos autorais, tá? Então vocês vão trabalhar muito com esses três institutos, com esses 4 institutos. Vocês vão trabalhar muito com a ética profissional em relação ao audiovisual. Vocês vão trabalhar bastante aí com a lei do direitos autorais. Vocês vão trabalhar bastante com a lei de audiovisual, que é para incentivar e financiar os projetos de vocês. E vocês também vão trabalhar muito, tem que ficar atento àqueles institutos constitucionais, aqueles institutos de leis federais, né, que é a Constituição Federal. Você vai precisar também do direito civil em relação ao direito de imagem. Então, sempre atentar em relação a essas legislações para que vocês não tenham problema futuramente. Vocês aí recebem uma boa quantia em dinheiro e ter que brigar judicialmente, gastar com advogado, ou seja, ter um certo prejuízo aí em relação ao que você arrecadou, ok? Então vamos lá, perguntas? Vamos pessoal, o ânimo está quase acabando, falta só alguns minutinhos para acabar a nossa aula. Estou à disposição aqui para vocês, viu? Podem perguntar. A lista já foi enviada aí novamente, viu, Maristela? Já foi enviada pela Jussara, tranquilo? Opa, obrigado, Cri. Certo, acho que ninguém quis falar, né? Então vamos lá, deixa eu pegar um outro detalhe aqui. Pessoal, enquanto eu procuro um detalhezinho para mostrar para vocês aqui, vamos abrir a tela para fazer um print, por favor? Vamos lá? Então, deixa eu ver a cara de sono de todo mundo. Opa! Isso aí, vamos abrir aí a tela, o vídeo para dar uma olhada, tranquilo. Muito bom, pessoal. É isso aí. Vamos lá, todo mundo abrir na tela. Ok. Caiu. Ok, pessoal, print feito, tranquilo. Deixa eu voltar aqui e já eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Deixa eu editar aqui o... Ixi. Então vamos lá, pessoal. Para a gente finalizar, vimos aqui na unidade 3 as principais legislações sobre o áudio e vídeo no Brasil. Apresentamos quais são os direitos elencados pela Constituição Federal que se relaciona com o audiovisual, o direito à comunicação, direito à cultura, a liberdade de expressão, a autoria e a imagem. E o conteúdo da Constituição de tratados internacionais, como Convenção sobre Proteção e Promoção de Diversidade e Expressões Culturais, que se desdobram em leis. Vimos também as mudanças estruturais que aconteceram recentemente na televisão em relação à Netflix e o
naquele caso da Boate Kiss, tá? Oferecemos também um elemento de compreensão das leis de incentivo à cultura, da Ancine, do Fundo Setorial de Audiovisual, assim como a classificação das obras audiovisuais na aula anterior. Gostaria que vocês agora refletissem como esses mecanismos jurídicos regulamentam e fomentam a produção de audiovisual brasileiro. Aí fica aí uma dica para a próxima aula, fica aí um dever de casa, tá? Para vocês verificar, vou colocar aqui no chat, para vocês fazer, tentar identificar para mim e passar na próxima aula, pode ser? Então vamos lá, eu mandei aí no chat para vocês, tá? Opa, só um minutinho que alguém mandou um áudio. Acho que foi eu que enviei esse áudio sem querer. Deixa eu apagar ele aqui. Ok. Temos aqui uma pergunta da Maria Clara. Boa tarde, professor. Qual o primeiro passo que eu devo fazer quando começar um projeto para me resguardar dos meus direitos? Por exemplo, quando só tenho a história e o roteiro em mãos, pretende-se fazer um curto. Então, olha só, Maria, vamos falar, o primeiro passo é muito complicado, né, porque o primeiro passo na legislação, eu vou falar para você os primeiros passos na legislação, tá? Então, já que você tem um roteiro, você já tem aí uma história e um roteiro em mãos, o que você tem que fazer? O primeiro passo é saber se esse roteiro ou parte dessa história alguém já contou. Esse é o primeiro passo. É mesmo verificar, principalmente ali na Biblioteca Nacional, nesses órgãos da Ancine, verificar se já existe essa obra. Esse seria o primeiro passo. Se existir essa obra, é pedir uma concessão uma cessão de direito de uso ao proprietário dessa obra, certo? Se não existir essa obra, o primeiro passo é você fazer o cadastro da sua obra e registrar lá no portal da Biblioteca Nacional, em recursos, certo? O segundo passo é você fazer o levantamento das pessoas que você vai contar essa obra, dos figurantes, de todo o elenco dessa obra e pegar ali a autorização de uso de imagem. Tá? Atrelado à autorização do uso de imagem, você tem que ter um contrato específico, editando ali as leis, editando ali a autoria, os direitos de autoria, certo? Esse seria aí o segundo passo. E o terceiro passo, depois você já está montado toda essa estrutura, seguir os requisitos que vai ser feito na última aula que eu vou mostrar para vocês, o cadastro ali, como fazer todos esses cadastros, para você estar recebendo fomento, né, para você estar cadastrando a sua obra no portal, para estar recebendo os recursos, né, as custas do seu projeto. Tá? Então tem todo um procedimento, um passo a passo aí que deve ser feito para que você não tenha problema. Tá bom? Então os primeiros passos, falando juridicamente, seria esse que eu te falei. Cessão de direitos, se for o caso, registro da sua obra, autorização do direito de uso de imagem e o contrato, tá bom? O contrato de direitos autorais. Tranquilo? Espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? Vamos lá. Tem uma aqui. Eu sugiro registrar o roteiro. Exatamente, viu, Cri? Registrar o roteiro, mas é aquele detalhe, verificar se o roteiro já não existe para não perder tempo. Porque qual é a finalidade de você registrar o seu roteiro na Biblioteca Nacional? Registrando lá o seu roteiro, não sai o registro de imediato, tá? Ele demora um prazo, se eu não me engano, de até 30 dias ou mais, tem que olhar direitinho. Ele vai verificar se essa obra ou algo parecido
já foi cadastrado anteriormente. Se não tiver sido cadastrado anteriormente, tranquilo, sua obra estará registrada. Aí daí seguir aqueles outros espaços. Isso, exatamente, ó. Ir ao EDA, Escritório de Direitos Autorais. Que aí é no caso, se já existe alguém que fez essa sua obra, você conseguir aí uma cessão de direito, tá? Uma cessão de direito de uso dessa obra, não tem problema nenhum. 90 dias, aí, a CRI está bem informada. Valeu, CRI. É isso mesmo, tá, pessoal? Eu falei 30 dias, no mínimo, mas são 90 dias, tá? É bem tranquilo, muito obrigado mesmo. É, muito bom. Alguma pergunta, pessoal? Tem, olha só, João. O interessante é que os termos desse, os termos dessa, é interessante que os termos desse contrato, dessa autorização, é importante, tá? Mas não é obrigatório. É importante que seja feito por um advogado, porque o advogado ele vai amarrar em si o contrato, ele vai te dar uma legislação mais detalhada, mais específica, vai colocar as cláusulas, vai definir as cláusulas que são abusivas, as que podem dar problema, enfim, vai deixar um contrato mais redondo, tá? É interessante, sim, que seja redigido, mas não tem problema nenhum fazer um contrato entre as partes, entre vocês dois. Aliás, entre você, contratado, e o contratante. Não tem problema nenhum, tá? Mas o recomendado mesmo é que seja feito esse contrato por um advogado, para ficar bem mais centrado, ok? Não tem problema nenhum. Não, texto padrão não tem. Tá? Vocês podem redigir normal, pode escrever ali em cada cláusula 1. Como é que vai funcionar o contrato? Cláusula 2, quem são os participantes dos contratos? Cláusula 3, e por aí vai. Por isso, não é obrigatório, mas é importante o advogado, porque ele já tem um modelo pré-determinado, então ele já vai verificar na legislação se está de acordo ou não, se está atualizado ou não, se já houve algum problema judicial, tá? Mas um texto padrão não tem. É aquele que eu mostrei para vocês, é um texto que pode ser adaptado, né, de acordo com as necessidades de cada contrato. Tem um contrato que pode ter uma questão mais específica, pode ter outro contrato que tenha outra questão que não seja tão específica, tá? Mas não necessariamente tem um padrão ou precisa de advogado, tá bom? Beleza, pessoal? Ok. Deixa eu ver se passou a pergunta de alguém aqui. Certo. O financiador, por lei, pode ter interferência na obra? Tá, olha só, Edival, não. O financiador, ele não tem interferência na obra, não tem interferência alguma, tá? O que vocês podem fazer é um contrato de uso de imagem, de aproveitamento de imagem, ou seja, os créditos do financiador vai estar lá na obra, uma imagem ou alguma propaganda da empresa desse financiador pode aparecer no vídeo, tá? Não tem problema nenhum, mas interferir na obra, não, porque quem vai fazer esse controle, se tiver alguma irregularidade, quem vai fazer é o órgão financiador, tá? Não tem problema nenhum. Agora, o órgão financiador, não, desculpa, o órgão que vai liberar o dinheiro que foi financiado por uma empresa ou por uma pessoa física. No caso do audiovisual, aí, aquelas que já foram elencadas para vocês, tá? Que é de domínio público, né? Que é a empresa pública. Tranquilo? Certo. Pessoal, então todos anotaram aí meu endereço de e-mail, anotaram também o meu WhatsApp. Qualquer dúvida aí vocês podem fazer, quiser um modelo de contrato mais específico, tá? Pode entrar em contato também. A gente tenta fazer para vocês da melhor maneira possível, tá bom? Sem problema nenhum.
O contato, Cri, que você está perguntando? Coloco sim. Tá aí, Cri. Tá meu endereço aí, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição. Isso, pode me chamar lá no Zap, tá? Pode mandar uma mensagem de e-mail com suas dúvidas. Se alguém aí se sentiu meio constrangido ou tem vergonha de fazer alguma pergunta aqui, não tem problema, pode mandar por e-mail que eu respondo vocês. É assim que eu receber a mensagem, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, hoje foi uma aula, realmente foi bastante cansativa, porque é muita lei, né? E lei seca é desse jeito mesmo, tá? É bem complicado, mas com calma a gente vai parando um pouco, explicando, toma um cafezinho, toma uma água, abre a boca ali para dar uma respirada, a gente vai conseguindo levar sem problema nenhum, tá? Isso aí, Felipe, anota aí, qualquer coisa eu estou à disposição. Então hoje vamos fazer um pequeno resumo, hoje falamos aí da legislação no audiovisual, falamos um pouquinho aí de cada lei que é importante nesse aprendizado de vocês, falamos aí sobre as leis dos artistas, que trata ali a questão do artista, da atriz, né, do ator e da sua equipe. Falamos aí, mostrei um pouquinho só a lei do radialista, que não é muito importante para a gente, que antigamente tratava sobre os contratos, né, que hoje é tratado aí mais especificamente pela lei dos direitos autorais, que também falamos. Falei um pouquinho aí da lei Sarney, que com a extinção dos órgãos públicos que fomentavam aí a cultura brasileira, como o Ministério da Cultura, com a extinção havia uma necessidade de ter um órgão para fiscalizar e financiar, então foi a primeira lei de Sarney que tratou desse assunto, e logo em seguida a lei do Sarney, com algumas atualizações, veio aí a lei de incentivo à Rouanet, que eu vou falar dela mais aprofundado na próxima aula também, para vocês entenderem um pouco, que não é tão importante quanto a lei do audiovisual, mas que ela também é uma lei de fomento, de custeio, né, das obras cinematográficas, de custeio da cultura de vocês. Falamos, por último, aí da lei dos direitos autorais, que é bastante importante também, atrelado àqueles princípios constitucionais de direito da imagem. Tá bom, pessoal? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, amanhã, no mesmo horário, aqui às 14h30. E lembrando para vocês que essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Então, um forte abraço para vocês e fiquem com Deus.